ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח Hashem. Bom dia, paz de Cristo a todos. Amém. Cada dia melhor, né? A escola bíblica está melhorando. Quem sabe daqui a uns anos nós estaremos com a escola bíblica cheinha. Mesmo se os cultos tiver menos pessoas, a escola bíblica com mais pessoas é muito mais vantagem. É isso aí. Vamos continuar o nosso estudo no primeiro livro de Samuel, hoje no capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Nós estamos naquele processo do rei Saul, em decadência, a ascensão do rei Davi, né? Davi começa a dar os passos em direção ao trono. Nós estamos dentro desse contexto. Vamos ler alguns versos, mas antes, vamos orar. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã. Mais um momento de oportunidade de crescermos um pouco mais a partir da tua palavra. Obrigado por ela. Queremos ser dirigidos pelo teu Santo Espírito, porque nada saberemos sem ele. Por isso que nós te pedimos que essa manhã seja uma manhã produtiva, de entendimento, de crescimento e de atualização espiritual. E é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Alguns versículos, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todos do povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares dera a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Ok. Está acontecendo a construção da inveja no coração do Saul, né? A gente começa o versículo 1, mostrando que sucedeu que, acabando ele de falar com Saul. Falar o que, gente? Né? Quem é que está falando? Para entender isso, a gente volta um pouquinho no capítulo anterior. Só vou lembrar vocês que foi feita uma pergunta, né? O Saul fez uma pergunta para o Davi, depois que o Davi matou o gigante. Vocês não lembram disso? De quem é filho? Né? De quem esse rapaz é filho? Né? Quem é seu pai? Ele disse: eu sou filho do teu servo Jessé. Ok? Então essa foi a resposta do Davi, depois do Saul ter observado a tamanha coragem do menino em matar um gigante, trazer a cabeça do gigante diante do rei. E o rei já havia feito essa pergunta: quem é esse menino? De quem ele é filho? De que família ele é? De onde vem essa coragem? E o Davi respondeu: eu sou filho do Jessé, seu servo, sou de uma família humilde. E continuando no versículo 1,
repetindo, sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas, aí o Jonatas que estava do lado, que é o filho do Saul, o Jonatas é o príncipe Jonatas, né? Que é o herdeiro do trono, ok? É importante lembrar disso, é o herdeiro do trono, Jonatas. É o príncipe Jonatas, ele está do lado quando o Davi dá essa resposta para o Saul. Ele diz, eu sou filho do teu servo Jessé. Por causa disso, ou talvez por outras coisas além, em função dessa resposta, ou em função de uma observação mais profunda anterior, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Interessante, né? E Jonatas o amou como a sua própria alma. E aí que está a coisa, né? Onde muitas pessoas que têm, né, conceitos errados a respeito da moralidade, usam essa passagem bíblica para dizer que o Davi e o Jonatas tinham uma relação homoafetiva. Né? Já ouviram falar isso, né? Mas a Bíblia ajuda a gente a entender dessa forma também. A Bíblia ajuda bastante a gente a entender dessa forma. Ela dá alguns recursos para a gente entender dessa forma. Mas isso que é interessante na Bíblia, né? Isso é muito interessante a respeito da fé, porque à medida que nós andamos com Deus, nós vamos sendo testados a respeito do caráter de Deus. Ok? À medida que você vai andando com Deus, você vai se aproximando de Deus, aí coisas vão acontecer que você vai ter 1000 motivos para duvidar do caráter de Deus. A gente está falando sempre aqui, que para a gente interpretar as Escrituras, nós precisamos confiar no caráter de Deus. Essa é a base de tudo. Você vai olhar para a Bíblia, você vai olhar para os acontecimentos, mas você vai interpretar tudo que está ao seu redor a partir dessa confiança no caráter de Deus. Essa é a maturidade que Deus nos desafia. Gente, se a gente for olhar para a Bíblia e ver tantas coisas que aconteceram na Bíblia, nós vamos juntar um monte de motivo aqui para a gente não confiar em Deus. Não é verdade? E Deus está nos testando nisso, não é? Principalmente quando você está numa situação de provação, né? O Abraão foi um homem que foi testado no seu limite. Tinha todos os motivos para duvidar do caráter de Deus, não tinha? Por isso que ele foi testado na fé. Um homem que foi chamado com uma promessa, depois é obrigado a entregar o filho. Aí você vai perguntar, que Deus é esse? Mas Abraão, ele desenvolveu uma fé tão sólida em Deus, que Deus podia tratá-lo nesse nível. Que ele continuou dizendo, Senhor, eis-me aqui. Ok? Entende a profundidade disso aqui? Quando você lê um texto desse aqui, que diz que quando sucedeu que acabando o Davi de falar, Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Houve uma conexão, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E depois eu vou dar um texto pior ainda, para vocês ficarem mais malucos ainda. Tem um pior do que esse. Tem um pior do que esse aqui. Agora, vamos entender as coisas, né? Quando a gente fala de alma, nós estamos falando de quê? De algo nosso, a alma é a sede dos sentimentos, das emoções. Ok? Fala de nós mesmos, né? Nós somos isso aqui, na verdade, né? Nós somos um ser espiritual que temos uma alma. Então, quando a gente fala de alma, a gente fala de algo nosso, interno, né? Pessoal, íntimo. E amar uma pessoa como a sua própria alma, está escrito isso no texto? Lembra você de alguma coisa? É amar como que? A si. Lembrou? Amar como a si mesmo. Você está amando uma pessoa como a sua própria alma, você está amando como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo é mandamento. Já pensou? Como a sua própria alma, como a sua própria vida, como o seu próprio ser. Então a gente está aqui já esbarrando no mandamento de Deus. Então nós não estamos muito fora. A conexão aqui, vamos olhar isso aqui com olhares espirituais, né, não maldosos, que existe uma conexão
que está acontecendo aqui, além dessas más intenções aí que a gente pensa, como a sua própria alma. Por que isso? Porque o Jonatas era um homem altamente espiritual. Altamente espiritual. Altamente espiritual. A percepção do Jonatas é uma coisa fantástica. Espiritual. Vocês vão ver que ele é um grande homem de Deus. O grande homem de Deus está em conexão com o outro grande homem de Deus. Então, os dois homens de Deus, eles têm ali uma conexão que tem uma cola chamada Espírito Santo. Ok? É um espírito testificando com o outro espírito. Né? E a gente também sabe que, se a gente for um pouco inteligente, a gente vai entender que o Davi não tinha condição nenhuma de ter tendências homossexuais. Ele era tão hétero que não conseguia nem segurar os seus impulsos. Ou você esqueceu da Betseba? Era um homem de muitas mulheres. O Jonatas também era um homem casado, tinha filho. Mefibosete era filho de Jonatas. Para começar, a gente começa a pensar. Então, a mente que quer pensar besteira, vai pensar besteira. A mente poluída vai falar, tá vendo? Aqui, ó. Eu gosto dessa tradução, que ela é provocativa. As pessoas às vezes falam assim, pastor, podia usar uma tradução mais fácil de entender? Não, você tem que usar difícil, para que você possa pesquisar as outras. Se você pegar uma fácil, você não vai atrás das outras. Eu gosto da difícil, da complicada, que deixa a gente perturbado. Aí você vai procurar as outras para você poder entender. Então nós temos aqui uma pessoa amando outra pessoa como a sua própria alma. Está no final do texto isso? Tudo bem. Mas isso não foi suficiente ainda para eu provar a inocência do Jonatas e do Davi, né? Vamos seguir. Agora vamos voltar um pouco naquilo que Davi havia acabado de falar com o rei Saul. Porque o texto está dizendo, depois, acabando ele de falar com o rei Saul, o que ele falou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 58. Quero voltar no texto. É o que eu falei, mas vou ler agora. 1 Samuel 17, 58, voltamos apenas um capítulo. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? Por quê, né? Como é que pode um rapaz desse conseguir matar um gigante? Que coragem é essa? De quem você é filho, né? Então os pais revelam muito, né? Ou a nossa personalidade, ou os nossos valores bons ou ruins revelam muito da nossa família. Certo? É importante isso. Os nossos valores, sejam eles bons ou ruins, revelam muito sobre a nossa família. Ou nós somos resultado de uma construção. Pode ter certeza. Por isso que o Saul está perguntando, é filho de quem? De onde veio isso? Pastor, por que não perguntou quem era a mãe? Porque as mulheres não tinham muita relevância nessa época. E o Davi respondeu, eu sou filho do teu servo Jessé Belemita. Então ele dizendo, eu sou de uma família de gente simples. Você matou um gigante, mas eu sou da família de gente simples, de gente humilde, de gente pobre. Mas você matou um gigante, mas eu sou da família de gente simples. É isso. Ok? Essa é uma pergunta muito estranha. Por que é estranha? Para quem já tinha o Davi trabalhando no palácio como escudeiro. Que pergunta é essa? É uma pergunta muito estranha. Porque, gente, nós acompanhamos a história aqui, que o Davi foi convidado para tocar lá no palácio, ok? Aí buscaram o Davi na casa do pai dele. O Davi está trabalhando já no palácio já faz tempo. Ia para a casa dele, trabalhava com o pai, depois voltava para o palácio. Ele é o pajem de armas do rei. Então, por que o rei vai fazer essa pergunta? Entenderam? As entrelinhas da Bíblia. É uma pergunta sem sentido, porque vai perguntar, quem você é filho? Quem é você? Quem é esse menino? Parece que esse menino aparece na história agora, mas esse menino já estava lá. Vamos entender mais que esse conhecimento já existia mesmo. Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 16, versículos 17 e 18 agora. Volta mais um capítulo. 1 Samuel 16, versículos 17 e 18. Quando o Saul estava na sua crise lá de depressão, então disse Saul aos seus servos, buscar-me, pois, um homem que toque bem, trazei-mo.
Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Ele não sabe que o menino é filho de Jessé? O belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras de gentil presença. O Senhor é com ele. Aí no versículo 22 agora, capítulo 16. Pula para lá. Então, Saul mandou dizer a quem? Ô Jessé, tem seu menino aí? Deixa seu menino ficar no palácio comigo, que eu gostei do menino. O menino toca bem, estou me sentindo bem com a terapia que ele faz com a música dele. Então Jessé, amém. Então Saul conhece o Jessé, conhece o Davi, e ele já está há muito tempo relacionado com Davi. Então essa pergunta, número 1, é estranha, a gente volta para ela. Não é estranho? Quem é o menino? De quem esse menino é filho? O que está acontecendo aqui então? O que vocês acham? O que está acontecendo? Só tem 2 respostas possíveis aqui. Eu acho que é uma maneira dele meio que dizer assim: quem é você para conseguir fazer isso? Boa resposta. Tipo, meio que já mostrando você. O desdém, né? Eu sinto isso. Ok. Já estou perturbado. Nós temos aqui uma situação, 2 hipóteses. O que você falou é muito importante. É uma percepção, ok? Pode ser uma forma dissimulada de desdenhar Davi. Também pensei por esse ponto aí. Por começar a perceber que o Davi estava se destacando demais em Israel. E que ele conectou isso com a profecia do Samuel. Tipo assim, você vai ter um cara que vai se sentar no seu lugar no trono. Ele pode ter, essa é uma situação. Mas nós temos outra hipótese, Jaque, que é uma possível sequência bíblica errada. É muito possível. De erro de intérpretes, de ter colocado o texto no lugar errado. Isso acontece muito na Bíblia. A gente pode ter aqui uma história sendo colocada no tempo errado. Pode ser que essa passagem aqui não foi alocada no lugar certo. Pode ser que esse foi o início da história. Essa é a primeira parte da história e tudo começa a partir daqui. Tipo assim, quem é esse menino? Gostei do menino. Tal. Esse menino, ele sabe tocar também. Eu quero esse menino comigo. Entendeu? Avisa o pai dele. E ali começa a relação do Davi no palácio. Entende? Essa possibilidade é grandiosa. Fala para nós. Há 2 domingos atrás eu tinha até conversado com o pastor Renato sobre isso. Aham. A sequência, às vezes a gente vai vendo a sequência desde o capítulo 16, ela fica muito confusa a sequência de tudo que está acontecendo. Viu? Vai lá, vem aqui, você fala, não, a Cronologia. Bíblia, ela não segue uma ordem cronológica. Não. E assim, parece que Samuel ungiu Davi, Aham. Davi foi lá e matou Golias. Isso. E aí dali que a história desenrola. Exatamente. Você teria que botar isso na ordem cronológica. Faria muito mais sentido cronologicamente, você ligando tudo que acontece. Né? Quando você vai lendo 16, quando você vai lendo ali 17, Aham. parece que é isso que aconteceu. Isso. É uma situação, porque isso tem na Bíblia. Tem esses problemas na Bíblia, por isso que Bíblia não é objeto de você só observar, é objeto de estudo. Não é? Por isso que no meio dos dons da igreja existe o dom de mestre. A igreja tem que ter essa capacidade para poder estudar a Bíblia, interpretar. Não dá para a gente olhar assim e falar, é isso. Por isso que criam-se as doutrinas erradas, as heresias, as seitas nascem a partir dessa preguiça de ler um texto e falar assim, você está vendo aqui, vamos matar. Cortou a cabeça do gigante, a gente também pode cortar a cabeça. Um incircunciso, né? Então é isso aí. É uma observação importante a ser feita. A Bíblia é objeto de estudo. Tem que ser estudada, entendida. Porque senão a gente vai se perder. Porque a Bíblia é objeto de fé. Certo? Ela não tem propósito histórico. Ela não tem essa obrigação histórica.
Se fosse uma obrigação histórica, é diferente. Então, se você, como eu disse para vocês, você vai ver números na Bíblia que pode variar. É 400 ou 430 anos. É 70 ou 71. Então, a Bíblia não tem esse compromisso nenhum histórico de ficar dando informações exatas. Não tem esse compromisso. O compromisso da Bíblia é o compromisso de fé. Aí você faz a sua pesquisa e você vai descobrir. Ok? Deu para entender o que eu falei? Ok? Vamos lá. Então, as duas possibilidades, o desdém do Saul ou um erro cronológico de interpretação. É isso aí. São duas possibilidades. Mas vamos caminhar para ver o que a gente encontra aqui. A gente também tem um problema também, Jaque, de que o Saul também não está bem na cabeça. Pode ser que esqueceu, né? A terceira situação, pode ser, ele está perturbado, não está? Pode ser que ele esqueceu. Quem é esse menino? O João, pai, não está com você o tempo todo. Você tem uma pessoa que tem problema de Alzheimer, não sei como. Uma pessoa que esquece das coisas. Quem é esse cara? Seu filho, ué. Não existe doenças mentais que a pessoa não sabe quem é esse rapaz, é seu filho. Esquece. Então pode ser também a terceira hipótese de que a doença dele fez com que ele não conhecesse Davi. Pode ser. Mas a Bíblia também não está preocupada em explicar. Perceberam? Ela não está preocupada em explicar por quê. Isso é proposital, porque ela vai te obrigar a você analisar os demais versículos. Ela vai te obrigar a buscar e continuar confiando em Deus. Porque se você não confia em Deus, você para aqui. Aí você para aqui. Você fecha a Bíblia e sai e fala, não quero saber de Bíblia não. Se você confia em Deus, você vai começar a cavar. Ok? Vamos fazer uma análise aqui. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então a gente está lutando aqui, confiando em Deus. Não é? Tentando entender que essa relação é uma relação que é muito mais pura do que a gente imagina ser. Né? A nossa mentalidade humana não cabe aqui. Vamos lá. A Bíblia de Jerusalém, o texto está escrito assim. E aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Já ajudou mais, né? Ele se colocou no lugar dele, entendeu? Os gregos, vamos entender agora uma coisa importante. Eles identificaram, tá? Não criaram, não, identificaram. A Grécia era uma civilização extremamente poderosa. Tanto poderosa que as nações que vieram após Grécia começaram a copiar a Grécia. Tão poderosa. O Império Romano mesmo, quando conseguiu dominar a Grécia, achou a Grécia tão interessante que absorveu praticamente quase toda a cultura grega. Muito interessante isso. O que a gente vê hoje, a questão de coach, você que tem ideias, pensamentos, né? Ou até a filosofia, essas coisas, tudo vem da Grécia, essas coisas. O cara ficava na praça, conjecturando coisas, pensando, acho que isso é assim, filosofando, né? Entendeu? São pensamentos nada definido por escrito. Então, isso é muito comum na Grécia. Juntava todo mundo para ouvir um cara falando, acho que a vida é assim. E a cultura grega, principalmente na arte, ela é muito poderosa, né? Eu sempre falo para vocês que nós temos muito da Grécia hoje, como a nossa arquitetura é toda grega, praticamente toda grega. Nós gostamos de designs gregos, né? Essas coisas assim, ó. Esse teto aqui, colunas gregas, vocês fazem na casa, né? Aqueles detalhes, isso é tudo grego, veio da Grécia. Essas sandálias aí que a Jaque está usando, isso veio da Grécia, essas correiazinhas, isso é grego. Isso aí que você está usando grego, né? Babado nas roupas, aquelas roupas com aquele detalhe babado, isso veio da Grécia. Tranças vieram da Grécia. É uma coisa doida. Então, como que né? Veio essas poesias, né? A mitologia, né? O mito é uma coisa muito importante para você desenvolver nações. Você, por exemplo, aspectos geracionais, o mito é importante. Cada nação tem que ter seu mito. A mitologia grega, nós temos a nossa mitologia, que é o folclore brasileiro, né? As pessoas falam que tem o mito do Saci Pererê, essas coisas, isso são mitos, mitologia. E a Grécia tinha isso, Roma tinha, todas as nações tinham mito, porque isso fazia com que as nações perpetuassem através da religião, da crença. Os índios tinham seus mitos. Então, a Grécia tem muita coisa forte em relação a isso. E hoje a gente vê
A erotização veio da Grécia, os músculos dos deuses do Olimpo, Apolo, a busca do corpo perfeito, né? Certo? Isso tudo veio da Grécia, as academias, os Jogos Olímpicos, a performance do corpo, isso veio da Grécia. Isso está pulverizado no meio da gente. A idolatria pelo corpo, né? Que é o hedonismo, você adorar o prazer, idolatrar o prazer. Então, a influência é muito forte, que na Bíblia fala sobre o príncipe da Grécia, que é um espírito, ok? Você vê isso nas Escrituras, o príncipe da Grécia, né? Lá na batalha que o Daniel estava enfrentando, existia uma regência naquela época, o príncipe da Pérsia, que dominava. Então, só para a gente poder entender, o que foi colhido da Grécia, a Grécia, ela não simplesmente criou coisas, ela descobriu coisas. E essa questão do amor, a gente está falando do Jonatas aqui, e também do Davi, os gregos identificaram as 3 nuances do amor que tem nas pessoas. Vocês já ouviram falar disso, os 3 tipos de amor. O amor filia, o filéu, né? Que é o amor fraterno, da amizade. Você olha para um amigo, e tem o eros, que é o amor erótico, né? O romântico, o ágape, o amor divino, incondicional. Ok? Então, esses 3 níveis de amor é uma sequência. Se você pega lá o filia, o filéu, que vem dessa questão de filantropia, né? A palavra grega, amor fraterno, amizade. Você olha para a pessoa, você se coloca no lugar dela, entende? E aí você começa a subir o nível de profundidade. O nível de profundidade você vai para o eros, que é um amor erótico, romântico, onde você se conecta mais profundamente com a pessoa. E o último nível de amor é o amor divino, que é o ágape. Não é um amor que só Deus tem, mas um amor que a gente pode aplicar com as pessoas. O amor ágape, onde você renuncia, você se sacrifica pela pessoa. E essa é a proposta do amor de Deus para nós. Você tem que amar o seu próximo a ponto de você fazer como o bom samaritano, que pega, para lá, mesmo não sabendo quem é, e coloca azeite lá nas feridas dele, coloca vinho, e depois desce do cavalo, coloca ele em cima do cavalo, leva para a hospedaria. Isso é amor. É o amor ágape, é o amor divino, onde você renuncia, é o amor sacrificial de Cristo, onde você renunciou a própria vida pela pessoa. Então, quando você começa a olhar para esse amor aqui do Jonatas pelo Davi, o Jonatas era um homem espiritual, ele começou a ver Davi como conectando com aquela profecia do Samuel. Ele estava do lado, ele ouviu o Samuel falar, você perdeu o trono. Deus vai levantar outro. Ele começa a olhar para o pai em decadência e começa a abrir os olhos e os ouvidos para ver quem ia aparecer. Quando ele vê o Davi na ascensão, ele se conectou. Ele falou assim, esse negócio é a escolha de Deus. Esse menino, é isso aqui que está acontecendo. Percebe como é que está mudando um pouco as convicções de vocês? Ele começou a perceber, tem um negócio de Deus nisso aí. Não tem condição. Primeiro que não tem condição do menino desse matar um gigante. Segundo, o cara que toca uma música e o demônio vai embora. Esse menino... Então ele começa a perceber que a decadência do pai começa a ser substituída pela presença de um herói que começa a ser criado ali. Percebeu isso? E quando esse menino fala, ele percebeu a grandeza quando ele viu que o menino matou um gigante. Ele falou, uau, esse cara, Deus. O Jonatas é um menino de Deus. Deus está nesse menino e não sei o quê. Aí o menino é o herói. E esse menino, quando o menino vem com a cabeça do gigante na mão, marchando em direção ao trono, aí o Jonatas olha para o menino e fala, esse menino, nossa, ele vai sentar no trono do meu pai, esse menino vai ser o rei de Israel, eu vou ter que ser submisso a esse menino, e não sei o quê. E fala, quem é você? Ele fala, eu sou o Zezinho lá que trabalha na roça. É isso que ele falou. Entendeu? Quando o Jonatas percebe a grandeza que esse cara tem e a capacidade de ser tão humilde diante do rei, ele olhou, ele deu um retretré. Entendeu isso? Entendeu por que a alma dele está se conectando a Davi? Percebe? Então você tem um amor aqui divino que a gente pode classificar como ágape.
Por que isso? É a capacidade de você sair de cena para deixar o outro aparecer. A capacidade de você renunciar ao seu próprio dom para deixar o do outro aparecer. A capacidade de você entregar a sua vida pelo próximo, esse amor divino. Vamos ver se isso é verdade ou não. Vamos seguir. Vou te dar um texto para te provocar um pouco mais agora. 2 Samuel capítulo 1, versículo 26. Vamos pular lá na frente. 2 Samuel capítulo 1, versículo 26. Olha o que está escrito. Depois que o Jonatas morre. Davi disse: angustiado estou por ti, meu irmão. Jonatas, com amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Agora eu quero ver você sair dessa. Deus tirou o pino da granada e saiu correndo, soltou e deixou nós sozinhos. É isso que Deus fez. Ele falou: agora eu quero ver vocês, a fé de vocês. Ok? É mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Cara, nós falamos do filéu, a filantropia, o amor ao próximo. Nós falamos depois de quê? Do eros, o amor romântico, que é classificado como amor que a gente tem pelas mulheres, no caso dele. Depois nós falamos de quê? Do ágape. Quando ele diz que ele amava, o amor dele é maior, mais maravilhoso do que o amor das mulheres, em qual classificação que ele está colocando? Ah, vocês estão espertos, né? Sou bom advogado do Jonatas ou não sou? Hã? Entendeu isso? É isso que ele está falando. É mais, está no nível superior, ele está dizendo. É muito maior. É como se eu dissesse para você: meu irmão, eu não te amo simplesmente como amor de amizade, não. Entendeu? E também não tenho amor por você, amor erótico, romântico. O amor que eu tenho por você é um amor divino, é um amor capaz de entregar minha própria vida por você. É isso. É a disposição de me anular para você aparecer. Tudo bem até agora, Dudu? Podemos seguir? Agora, existem algumas coisas que a gente pode pensar aqui sobre o Jonatas e essa conexão de alma com Davi. Vamos explorar um pouco mais. Vamos pensar sobre essa conexão. O que levou Jonatas a se conectar com a alma de Davi? Eu falei algumas coisas. Talvez pela forma respeitosa também que o Davi se dirigiu ao rei. Sabendo da decadência do pai e sabendo da vitória do Davi, quando ele vê Davi falando que ele é servo, filho de um servo, ele se mostra humilde. Isso pode ter chamado a atenção do Jonatas também. Outro ponto importante pode ter sido uma providência divina. Pode ser um toque de Deus. Tum. Porque a Bíblia diz que a alma dos dois se conectou. E a partir desse momento, a gente vai ter aqui o Saul numa perseguição implacável, tentando matar o Davi. Como é que a gente vai proteger o Davi? A conexão desse rapaz com o Davi vai funcionar como escudo de proteção. O tempo todo. Vocês vão perceber, o tempo todo o Jonatas vai tentar proteger a vida do Davi. Nós podemos ter também aqui uma providência divina. Para que Davi seja protegido dos ataques do Saul. Toda vez que o Saul arma alguma coisa, o Jonatas vai lá e conta o Davi. Toda vez que o Saul está fazendo alguma treta, fala: cuidado que meu pai está querendo te matar. Entende? Então podemos ter também uma estratégia de Deus. O toque de Deus, conectando as almas num nível tão profundo, capaz de falar assim: esse é o rei e você tem que protegê-lo. Entendido? Todo mundo bem? Podemos seguir? Isso foi só o versículo 1. Mas depois a gente vai fazer mais corrida agora, que esse assunto aqui é mais importante. Versículo 2. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. Depois que o Davi falou que era filho do Jessé, o belemita, o Saul disse: você não vai voltar para a casa do seu pai, você vai ficar aqui. Por isso que esse texto sugere essa última hipótese de que a história começa a partir de agora, como ele falou. Entende? Que podemos ter um problema de cronologia. O Saul disse: a partir de agora você fica comigo. Gostei de você.
Versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Esse texto sugere a mesma coisa que eu disse, pois se o Davi já estava no palácio já há algum tempo, o Jonatas já conhecia ele. Por que só agora que o Jonatas o percebe? Viu, Fabrício, como tem sentido que a história começa agora? Porque que a amizade e a conexão deles começa agora. Porque ele já estava lá, gente. Versículo 4. E Jonatas, agora que vai. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. Olha a aliança que ele fez com Davi. Ele tira a capa que estava sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, seu arco e o seu cinto. Tem gente que fala assim, tá vendo? Aqui, ó, tirou a roupa na frente do outro. Estão se despindo. Ih, eu cansei de ver isso, eu sou falar. Então, esse time ficou nu. Mas o que o Jonas está fazendo aqui? O que vocês acham? Quem quer arriscar falar o que o Jonas está fazendo? Qual é o ato que o Jonas está fazendo aqui? Por quê? Ah, garoto, tá ficando bom, hein? Ele está passando toda a autoridade para ele. O cara tira a capa. Capa é símbolo de identidade. Sabia? Lembra do mendigo, o Bartimeu? Ele não deixa a capa? Por que capa? Porque o mendigo tem a capa como símbolo de identidade dele. O que é um mendigo se é uma cobertinha? Quando o cara deixa a cobertinha, quem não quer ser mais mendigo? Aqui nós temos uma capa de identificação do Jonatas como príncipe sucessor. Esse que é o problema. Ele é o príncipe sucessor. Na decadência do pai que ele está vendo acontecer, ele está caminhando para o trono automaticamente. Um aspecto totalmente legal. Ele sabe disso, mas quando ele vê, e Deus testifica no espírito dele, que esse menino é o rei, ele fala, o negócio não é comigo. Agora, tem que ser muito espiritual, viu, para ouvir Deus nesse nível, a ponto de você abrir mão do seu direito de sucessão para passar para um cara. Ele arranca a capa, dá para ele arranca as vestes de príncipe, é isso aí, importante, de príncipe, a espada de um príncipe herdeiro, o seu arco e o seu cinto entrega para o Davi. Esse cara está fazendo o quê? Esse cara tem que amar o Davi como assim mesmo. Ele está abrindo mão de tudo. Ele está entregando voluntariamente todos os direitos dele, gente. O direito de sucessão dele. Ele podia brigar. E a nação de Israel inteira ia entender, não, ele é o filho, ele tem direito. E assim uma briga louca, né? O Samuel falando de um lado, e a nação de Israel falando, não, o menino que tem direito, é o Jonatas. Mas ele entendeu, ele falou, sabe de uma coisa? Eu não vou brigar com Deus, não. Entenderam ou não entenderam a história? Passando o seu direito de sucessão por ter entendido o propósito de Deus para a vida dele. O Jonatas sabe que está diante de um rei. Isso é coisa de gente espiritual demais, viu? Não é para qualquer um, não. Versículo 5. E saía Davi onde quer que Saul enviasse, conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra. E ele era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. O Saul se via obrigado a ir promovendo Davi. Agora tem uma intenção aqui, bem astuta, né? O Saul está mandando Davi para a guerra o tempo todo. Vai lá que sobra uma espada, uma lança, pega no pescoço dele, vai que, né? Vai que a gente dá sorte. Então, o Saul, de forma proposital, ele envia o Davi para a guerra, coloca ele como um capitão para combater com os filisteus. Só que essa ideia dele deu o contrário, porque o homem ficou mais promovido ainda, principalmente os servos de Saul gostavam dele. Fez uma campanha contrária, o cara foi eleito. Sem querer, ele está ajudando Davi. Versículo 6. É bom para a gente aprender, né? Quando Deus está no negócio, não tem, pode fazer o que quiser. Tá? Até as coisas ruins se tornam boas. Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, aí o Davi vencia todas as batalhas. E era muito comum
Isso aqui era uma tradição comum, né? A recepção festiva, né? Dos soldados vencedores das batalhas. Vocês veem isso muito em filme. Quando o soldado vai, venceu a guerra, vão chegar daqui a pouco. Aí vem o exército entrando na cidade assim, as mulheres começam. É interessante que o texto fala que uma mulher cantando, criaram uma canção, uma falando para a outra. Né? É igual aqueles de repente, né? Você fala, né? É isso aí. O texto está dizendo: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, Saul cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Olha que situação criada. Olha o que Deus deixa acontecer. A entrada triunfal sendo comemorada. No versículo 7, as mulheres dançando e cantando se respondiam. Elas falavam, a outra respondia para a outra. Elas criaram essa musiquinha na hora. Dizendo: Saul feriu seus milhares, feriu 1000. Porém Davi feriu 10 milhares, feriu 10.000. Mas que musiquinha. Faz uma musiquinha dessa hoje contra o STF. Rapaz, o rei, gente, está falando do rei, está atacando o governo local. As mulheres estão falando, elas estão tão empolgadas, estão dizendo assim: Saul só venceu 1000, mas o Davi venceu 10.000. A outra falava, canta você também, ficava falando. Quem é que não fica com raiva no trem desse? O cara já está meio desnorteado. Poxa, coitado do Saul, estou com dó dele aqui. Não tem como, né? Esse conteúdo dessa canção criada trouxe um problema gravíssimo para o Davi. Porque enquanto Davi está sendo exaltado, o rei Saul está sendo menosprezado. Esse é o problema, né? Porque o seu crescimento revela o não crescimento do outro. Esse é o problema. A posição que você chega onde os outros ficam. Isso que incomoda, né? Entendeu? Você tem uma profissão, ele tem a mesma. Aí você pega e começa a se destacar. Aí eles vão olhar para o Eduardo e falar assim: ué, Eduardo, não tem nada a ver. Por que o Vande está a 1000 anos luz e você está aí? É o que aconteceu com o José, né? O sonho que ele teve, colocar os irmãos dele de joelhos. Enquanto colocava ele numa posição alta, os irmãos ficavam para baixo. É um problema. Se você destaca numa posição que você está, os outros ficam numa posição inferior. Se você está na corrida, correndo lá na frente, os de trás vão falar: nós somos perdedores. Foram classificados automaticamente. Automaticamente. Quando está correndo, está todo mundo competindo. Quando você ganhou, o resto é tudo perdedor. Já ganhou o título de perdedor. Por causa daquilo que você conquistou. Viu como é que é o negócio, o sistema? É difícil. Se você é muito inteligente, quem está fazendo a mesma coisa que você é o quê? Não é inteligente. Se você passou no concurso e ele não passou, porque não é inteligente. Você a sociedade da gente é assim. Então não precisou, foi só exaltar o Davi para o Saul ser jogado no chão. E lidar com isso não é para qualquer pessoa. Nem crente consegue lidar com os direitos. Imagina um Saul desse, que já está meio doido. Depressivo ele está por causa de um espírito maligno. A gente tem aqui uma intervenção espiritual maligna que vocês já viram. Ele está mal, esse cara. Então, se coloca no lugar dele. Vamos lá. Agora o Davi tem um problema criado para ele. É o problema que quando você está numa posição alta, você arranjou um problema. Se você teve uma vitória, você arranjou um problema. Né? Você já imaginou? Você chega aqui, Wanderson, ou você, Napoleão, chega, começa a se destacar. Aí o pessoal fala: Napoleão está mandando bem aí, né? Está na hora de botar o pastor para fora já. É isso. Fazer o quê? Isso pode acontecer dentro de igreja. Você vê a pessoa se destacando lá, o cara está no anonimato lá, o cara pregou na visita lá, pregou melhor do que o pregador oficial. E aí?
O pregador oficial ficou sabendo. O pregador oficial falou, como assim? Falei, na congregação lá o cara arrebentou a boca do balão. E os pregadores oficiais vão ficar satisfeitos? Dentro de igreja isso é difícil. Dentro de igreja isso é complicado. Quando o servo começa a ser maior do que o Senhor, do que o seu Senhor. Vamos para o versículo 10, 11. E aconteceu no outro dia, que o mau espírito, lembrando sempre da parte de Deus, por causa da soberania de Deus, está certo? Apoderou-se de Saul. Nós temos aqui uma possessão. Possessão, se apoderou. Ou seja, assumiu ele totalmente. E o texto diz, e profetizava no meio da casa. Aí que está a interpretação. Tradução traiçoeira. Não é verdade? Você dizer que o espírito mau se apodera de uma pessoa e a pessoa profetiza? Aí se dá para ficar engessado nessa interpretação? É isso que está escrito? Não. Se você pega a tradução hebraica original, está escrito, entrou ele em transe dentro de casa, entrou ele no delírio. Então essa profetizada aqui, eu fico pensando por que um intérprete coloca um negócio desse. Com tantas palavras para colocar, ele vai colocar isso aqui. E é o João Ferreira de Almeida, hein? Profetizar é uma palavra muito espiritual, gente. É uma palavra bíblica para você colocar junto com uma ação maligna. Mas o original diz que ele entrou em transe dentro de casa. Ele começou a delirar dentro de casa, que é o certo. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Só que agora o espírito não está indo embora. A obsessão é tão grande que o Davi está tocando como nos outros dias. O Davi está fazendo um exorcismo como nos outros dias. Mas o Saul tinha na mão uma lança. Quem é que fica? Quem é que fica, irmão? Tocando a harpa aqui, plim, 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 plim. É um olho do gato, o outro do peixe, né? Você fala, o quê? Aí você olha para a porta de saída, né? Aí o Saul está lá no trono assim, ó, na mão, e o capeta no ouvido dele. Como é que faz? O texto diz que o Saul tinha uma lança na mão, estava preparado. Quando ele começar a tocar, ele vai ver. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. 2 vezes. Pode ter sido que ele pegou uma lança e jogou, depois jogou outra, ou pode ser que foram 2 episódios. Doido é o Davi de tocar de novo. Eu falo, não tem agenda não. Eu falo, minha agenda está fechada, rei. Eu vou ministrar na igreja lá em cima. Hoje não... Que loucura. Por 2 vezes. Você vê que o Davi é um homem tão assim, correto, né? Que ele voltou lá para poder tocar de novo e ele está com a lança. Batendo assim, daqui a pouco ele joga de novo, ele se esquiva. Já estava preparado, né? Você vai ficar tocando sem olhar? Cuidado, hein, pessoal do Ministério do Louvor. Vocês tocam, mas fica de olho no pessoal, hein? Fica assim, ó. Já deu toca olhando assim, ó. Que vai que... né? Agora tem que pregar com o olho aberto, né? Não teve um pastor aí que estava pregando, o cara subiu no altar e deu no cara, o pastor ficou assim. Já falei com vocês, quando o cara começou a subir, vocês já travam ele lá embaixo. Estou vendo nada. Orar de olho aberto. Gente endemoniada, você tem que ficar do lado assim, com o olhão aberto. Ah, mas tem que fechar o olho. Onde é que está na Bíblia que você tem que fechar o olho? Não tem na Bíblia, né? Você fecha, depende da situação. Agora, se for num caso de você tem que ficar atento, né? O diácono tem que ficar igual soldado, assim, ó, olhando. Faz igual lá na pregação do T.D. Jakes, né? Tem 2 caras que ficam assim, ó. O canal do T.D. Jakes é grande, né? Aí fica os caras segurança, com a mãozinha aqui assim na frente. Aqueles caras não são nem diácono, não são segurança mesmo. Os caras ficam assim olhando, ó.
Igual aqueles caras cuidando do presidente da República. Você já imaginou você pregando, o cara sobe no altar e te dá um soco? E o pastor faz assim. É, né? Mas bambeou, chegou, o pastor caiu? Bambeou. Deu nocaute não, né? Aí depois, se pega o queixo, dá uma perda total. É, bicho. Você viu um negócio desse? O cara pregando, o cara sobe e pô. Mas ele ficou bravo com nós, botou os homens tudo na frente assim, ó. Aquele homem que falava, já babava. Cadê isso? Cadê o diácono? Cadê? O cara subiu aqui. Rapaz, faltou bater em nós, porque ninguém esquece. Pior que tem um monte de testemunho aqui, né? Deus é mais. Qualquer coisa eu vou pregar com revólver. Eu vejo o cara subindo, do revólver na mão assim, eu fico aqui, ó. E eu falo que é igual o Davi aqui. Davi tá cantando louvor, mas de olho na galera, no rei. Depois ele começou a sentar na frente de novo e os diáconos lá na frente, os olhão fechados. Eu falei, gente, não sabe onde o menino tá. Não, eles estão difíceis, rapaz. É, gente. Complicado isso aí. O Davi se desviou. Ok? Davi se desviou por 2 vezes. Meu Deus. Não dá para você adorar mais em paz. Tem que adorar de olho aberto, né? Misericórdia. No versículo anterior, no versículo 9, se a gente voltar um pouquinho, diz que desde aquele dia em diante, né? O Saul tinha Davi em suspeita. Ele já estava de olho no Davi, desconfiado no Davi. E nesse versículo 10, a gente percebeu que no versículo 9, ele estava suspeitando do Davi, já estava construindo esse sentimento no coração. Olha que troço doido. No versículo 9, ele começou a conceber esse ciúme no coração. E no versículo 10, o espírito mau se apodera dele. Isso é bom para a gente pensar, né? A gente cria o caminho para o diabo. A gente cria o caminho quando a gente decide guardar rancor, guardar inveja, ficar angustiado com as coisas, né? Aí você prepara o caminho, porque o versículo 9 diz que ele começou a ter Davi como suspeita, e no versículo 10, e aconteceu que no outro dia, aí, o mau espírito da paz de Deus se apoderou de Saul. Talvez se o coração dele não tivesse dessa forma, o diabo não tinha esse caminho, né? Essa chave de entrada. Quando ele decidiu abrigar ciúme e ódio no coração, o diabo tomou conta. Versículo 2: E temia Saul a Davi. Agora o ciúme virou medo. Agora o ciúme virou medo. Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Está com medo porque ele percebeu que Deus é com Davi. Gente que tem Deus é gente perigosa. Versículo 13. Por isso Saul se o desviou de si. Ou seja, o Saul vai manter o Davi longe. Como? O pôs por capitão de 1000. Ele começou a colocar o Davi numa posição mais alta. E o texto diz, e saía e entrava diante do povo. Esse texto está dizendo o seguinte: Davi ia para a batalha e voltava com vitória. Ele ia para a batalha e voltava sempre com vitória. Então não adiantou ele ter feito essa estratégia. Para manter Davi longe, o Saul deu a Davi uma comissão militar, fazendo como se ele fosse um exilado. Entendeu? Colocando ele para batalhar, um exilado honrado. Tipo assim, eu sei que a galera gosta dele, se eu fizer alguma coisa direta com ele, eu vou atrair a fúria do povo. Então o que ele faz? Eu vou mandar ele para a guerra, vou promover ele vai ficar na linha de frente, e aí eu fico longe dele. Eu não vou ficar perto dele. Ele não queria ver o Davi mais perto dele. Então era a forma que ele tinha. Ele estava agindo politicamente aqui. No versículo 14, Davi se conduzia com prudência. Porque o Davi batalhava com cuidado. Em todos os seus caminhos o Senhor era com ele. Interessante, né? O Senhor era com ele. Então essa posição que Saul colocou Davi, tornou Davi ainda mais popular.
Quanto mais ele colocava o Davi em situação difícil, mais o Davi ficava popular. Versículo 15 e 16. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, que à medida que ele fazia coisas contra o Davi crescia mais, o texto diz que tinha receio dele, ficava com mais medo. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Ou seja, quando ele ia para a batalha, ele voltava da batalha tranquilo e vitorioso. Não tinha jeito. Versículo 17. Por isso Saul disse a Davi, é outra estratégia isso aqui: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. É uma estratégia. Se-me somente filho valoroso, se-me somente filho valoroso, ele falou, e guerrei as guerras do Senhor. Botou o nome de Deus, né? Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. A ideia dele é o seguinte, é um movimento político. Se eu tocar nele, o cara já está grande. Eu vou ter problema com o povo, vou ter problema com Deus. Então eu coloco ele na frente de batalha, ok? E aí eu não preciso sujar minhas mãos, ele vai morrer na batalha. Ele incentiva Davi a ser guerreiro, a vencer batalha, protege a nação de Israel, vai contra os filisteus mesmo, vai que a hora sobra uma lança lá para ele, né? A ideia dele é essa. Por isso que ele monta essa estratégia. Mas essa história da menina que entregar a filha, era obrigação de Saul, não era? Porque estava no contrato, não estava? Se quem matar o gigante, vai casar com a filha, né? Então, é um direito que ele tem. Mas ele está usando isso aqui como um jogo político. Está agindo de forma sagaz, efetivando Davi nas guerras contra os filisteus, para que ele morresse pelas mãos dos filisteus. Aí não tinha nenhuma culpa. Entenderam isso? O jogo político? Versículo 18. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu, né? Quem sou eu? Qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? É interessante porque o Davi já tinha direito legal sobre a filha do rei. Ele podia casar com a filha do rei. Porque ele venceu o gigante Golias. Mas ele mesmo, sabendo que tinha todo o direito, ele disse, mas quem sou eu? Então na família real, né? Não sou digno disso. A minha família é pobre. Por que ele está dizendo isso? É por humildade? Também, mas é principalmente porque para casar com a filha do rei, independente de situação, ele tem que pagar um dote. Entende? E ele está dizendo o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar o dote para casar com a filha do rei. É isso que ele está dizendo. Certo? Esse é o problema. Por isso que ele está dizendo, minha família é pobre. Mas quem sou eu? Ele diz. Entenderam por que ele está dizendo isso? Não é simplesmente por humildade, é porque ele não tem recursos financeiros suficientes para pagar o dote para entrar na família real. Essa é uma regra legal. Mas também uma atitude honrosa dele, né? Versículo 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. O que ele fez? Ele só simulou que ia entregar a filha e colocou o Davi na guerra, e o Davi está na guerra, na guerra. E ele falou assim, já tem 3 meses já que minha filha foi prometida para esse cara e esse cara não morre. Aí ele falou assim, não, vou entregar minha filha então. Aí entregou a filha para outro cara. Foi uma trama intencional para tentar provocar o Davi também. Davi lutou a guerra, mas não morreu, como ele previa, né? Ele queria. Ele viu que não tinha jeito, ele falou, não vou dar filho para ninguém não. Aí você vê o caráter do Saul aqui é terrível, né? No versículo 20 e 21, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Davi já tinha dado uma olhada nela. O que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Bom por quê? Mais uma oportunidade para mim poder ter o Davi nas minhas mãos. Não é porque ele ficou feliz porque a filha estava... Não. Ele ficou feliz porque era mais uma oportunidade para ele ter o Davi nas mãos. Saul disse, eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço. Ele está falando para ele mesmo.
e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul disse para o Davi: eu vou te dar outra filha. Porque ele quer continuar o processo de manter o Davi na guerra até que o Davi morra. Entende isso? Nós estamos quase terminando. Ele age novamente de caso pensado, porque ele tem ele como genro. Então ele sabe que o Davi vai pelejar pela nação. O Davi não responde nada. Você não vai ver o Davi respondendo nada aqui depois que ele falou isso. Porque o Davi não confiava mais no Saul. Não me entregou a primeira filha, não vai entregar a segunda. Ele ficou quieto. No versículo 22, Saul deu ordem aos seus servos. Quando ele percebeu que o Davi não confiou nele, ele vai falar com os servos: convence ele para mim. Fala com ele que eu vou dar minha filha para ele. Fala. Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, eu gosto tanto de você, e todos os seus servos te amam, agora, pois, consente em ser genro do rei. Davi olhou e falou assim: vai dar nada. Vai dar nada. Davi já está sabendo das intenções. Eles estão tentando persuadir o Davi a aceitar a proposta do rei. O Davi falou: será, gente? Fiquei esperando, fiquei na batalha aí, e nada, né? Vocês estão tentando, lembrando da história do Jacó lá, né? Versículo 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? Vocês acham que é fácil? Sendo eu homem pobre, desprezível, ele falou: você acha que eu tenho dinheiro para poder pagar esse penhor aí, né? Esse dote? Não tem, ele falou, não tem condições. Ele está preocupado com dote. No versículo 24 e 25, os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. O Davi disse que ele não tem dinheiro, rei, para pagar. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote. Rapaz, vai fazer de graça para você, rapaz. Que treta danada. Não vai pagar nada não. Aí ele falou assim: ele vai te dar um preço para você, mas o preço é colocar ele mais enfiado na guerra, sem prepúcios de filisteus, para se tornar a vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. O que é o prepúcio? O Davi, depois de matar os filisteus, ele tinha que circuncidar os filisteus, né? Tirar aquele anel, a fimose dos filisteus. Eu não queria fazer esse serviço nunca. Estou fora. Pode ficar com a sua filha. Que nojeiro, né? Mas o que ele quer? A esperteza dele, né? Ele quer 100 filisteus mortos na minha mão. Como que eu vou provar? Traz aí o prepúcio de cada um deles, você vai provar que você matou eles. Por quê? Que ele quer o Davi enfiado na guerra. Ele quer que apareça um filisteu lá com a espada boa e mata o Davi. Ele quer colocar o Davi mais perto da morte. Versículo 26. Anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi. O Davi falou: tá bom, não estou fazendo nada mesmo. Ele já estava lutando na batalha. E ele tem um prazo para trazer esses prepúcios dos filisteus. Versículo 27. Então Davi se levantou e partiu com seus homens. Feriu dentre os filisteus 200 homens. Olha que ousadia, bicho. Era 100. Ele falou: mata 200 para ficar com sobra. Aí não tem como o rei desistir. Ele já estava de olho na Mical. Já gostava dela. Ele falou: vou colocar 200 para garantir, né? O cara pediu 100 reais, você bota 200. 100 prepúcio, colocou 200 para garantir. Então Davi foi lá e matou, né? Feriu 200 homens, trouxe os prepúcios, entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha, tem que entregar. Versículo 28, e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filho de Saul, o amava. Nesse ponto aqui, não tem como se levantar mais contra o Davi. Se ele se levanta, Davi está muito poderoso.
Versículo 29. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. No versículo 30. E saindo os príncipes dos filisteus da campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. Está aí. A história do Davi continua. Nesse capítulo a gente vai, semana que vem, vai aprofundando mais. E o Saul com sangue nos olhos, querendo arranjar um jeito de matar o homem que ele não consegue mais controlar. Tudo bem por hoje? Entendido? Amém? Alguma questão a ser dita? Entendido? Você quer falar no microfone para a gente, todo mundo participar também? Não fica... deixa ele à vontade. É porque aí o pessoal participa e ouve, né? Vamos lá, versículo 19, você falou? Não, 18, nós estávamos 18. estudando. Interessante que durante a semana eu dei uma estudada e a gente vimos dos 6 para frente que a maior batalha de Davi vai vir agora, né? Contra Saul. Entendeu? Essa é a maior guerra que Davi vai pelejar, porque é um lado espiritual também aí, né? Por exemplo, ele matou o urso, matou o leão, estou com um pouquinho de vergonha, estou tremendo. É porque você vai ser pregador aqui na frente, por isso que eu não sou. Matou Golias, né? Mas nós vimos aí que ele não podia matar o lobo, né? Porque no estandarte da bandeira de Benjamim, que é a tribo de Saul, era um lobo. E no estandarte da tribo de Judá, que era Davi, está tremendo, era o leão, né? Era o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então, perdendo até um pouco o raciocínio, estou com um pouquinho de vergonha. Tranquilo, rapaz. A gente sozinho aqui, a gente vai falando, estudando e tal. E aí, a gente vimos ali que Saul, ele viu que ele perdeu a guerra, a gente vai ver isso mais para frente, contra Davi, no momento que Davi foi lá e rasgou as vestes dele e falou assim, agora não tem jeito. O lugar é dele, né? Então é isso aí. É interessante que você falou uma coisa assim que abriu até um entendimento. Você vê que Davi lutou contra o leão, o urso, ele conta a história, né? Ele vence um gigante, são níveis de batalha diferentes. E agora ele vai ter que enfrentar uma batalha que é uma batalha contra um homem que quer matá-lo, mas ele não pode matar o cara. Que coisa, que prova de Deus, hein? Rapaz, ele foi só subir de nível. Ele vai ser perseguido, não pode matar o rei. Que quando chegou Saul arrumou 3.000 homens, né, para matar Davi. E Davi não matou Saul, né? Mas nós vimos ali que quando chegou um soldado de Davi falando que Saul tinha morrido pela sua própria espada, entendeu? Ele não se alegrou por isso, porque era ungido do Senhor, entendeu? Quem podia colocar a mão em Saul, mesmo ele sendo perseguido, Davi sendo perseguido, era o Senhor, era Deus, né? São esses detalhes que a gente identifica o Davi como homem segundo o coração de Deus, né? Nesses detalhezinhos aqui que a gente vai sabendo por que Deus viu nesse cara, o que Deus viu no Davi, o que a gente tem que ver nas escrituras, os detalhes dele. E muito sofrido, né? O Davi é um cara muito sofrido aqui. Eu já tinha passado a espada no Saul há muito tempo, né? Mas ele teve motivo para matar o rei, mas não matava, né? O Davi era um homem muito conectado com Deus, cara, muito sensível. Cara que é um salmista igual o Davi, você está doido. Um cara que toca um instrumento, você bota o demônio para correr. O moleque daquele tamanho que mata um gigante. Não tem sentido isso. É muito de Deus na vida, né? Ok, pessoal, valeu por hoje. Vai. Vinícius. Que o Saul já vem caindo num processo, né? Um processo didático da queda de Saul. Desde quando ele, ali em Jonatas, que ele quis ser promovido na vitória do filho. E aqui no versículo 10, quando ele foi possuído pelo espírito do mal, e uma questão. Quando a gente é possuído, talvez uma pessoa é possuída pelo espírito do mal aqui, ele age de uma forma não intuitiva, porque pela uma interpretação
talvez seja uma interpretação que eu tenha, que quando você está com o espírito do mal, em certas coisas, que ele vem caindo aos poucos até ele ser possuído aqui no versículo 10 pelo espírito do mal. E tinha já perdido já a unção dele, do Espírito Santo, e foi ungido Davi. Quando a gente vê também que Davi, toda a peleja que ele foi colocado pelo Saul, ele obedeceu. Ele obedeceu também, ele tinha escolha de não obedecer, de falar, eu não quero. Então, a questão do espírito do mal é uma questão que ele foi possuído e ele não agiu com modo próprio, e Davi, com o Espírito Santo, ele agiu, mas ele tem o livre-arbítrio de escolher de agir ou não agir? Eu não consegui entender. O espírito, aqui, reformula ela para mim. Como aqui o espírito do mal, uma dúvida. Ele agiu de forma não igual o Saul já estava vindo com problemas mentais, digamos assim, já estava sendo possuído, já estava sendo desobediente há muito tempo, perdeu a unção de Deus ali, até que o Saul... Por desobediência, foi né? desobediência, exatamente. A queda dele foi por desobediência. E aqui ele foi possuído pelo espírito do mal. Ali ele não está agindo por conta própria, ele estava agindo por um espírito que estava agindo em cima dele, o espírito do mal, no caso? Sim, é a somatória dos sentimentos dele. Você viu que foi uma construção. Ele começou a conceber sentimentos ruins que deu portas para isso. O diabo, ele se legaliza em cima de bases, né? Tem que ter, a gente chama de legalidade. Às vezes você vê pessoa que fica endemoniada, ela tem uma base de legalidade. Às vezes ódio, vingança, falta de perdão, gente que é covarde. Às vezes o diabo está trabalhando em cima do próprio caráter da pessoa. Né? Às vezes você vê pessoas que são suscetíveis a ficarem dominadas pelo diabo, porque são pessoas que têm um caráter deturpado. Aí o diabo só implementa mais aquilo. Por isso que eu dei para vocês o caminho de que ele num dia, ele ficou desconfiado e concebendo ciúme. E no outro dia, o diabo tomou posse. E a mesma coisa Jonatas, né? Que ele poderia ter um pouco mais do sentimento do pai contra Davi. Ó, Davi está roubando meu trono, entre aspas. E ele foi humilde e espiritual para entregar o trono tecnicamente para Davi. Né? É uma situação extremamente complexa ali, porque é muito difícil você ver um cara que é herdeiro do trono entender que é um cara que veio lá, um pastor de ovelha, vai ficar no lugar do meu pai e eu não. O cara tem que ser de Deus demais, senão não consegue. Então Deus criou uma situação extremamente complexa para entender. Da mesma forma o Davi, para não matar um rei que persegue ele. O cara tem que ser muito de Deus para poder entender que não podia matar o rei. Então são situações extremas. Eu acho que Deus confia uns negócios duros, sabe? O cara está ali te pisando na sua cabeça, e Deus fala, não vai se vingar, você vai orar por ele. Cara, umas missões que a gente passa, né? Que a gente tem que passar. Eu acho que à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, Deus vai confiando algumas coisas mais desafiadoras para a gente. O entendimento é esse, né? Dando a resposta para você é isso. A plataforma do diabo é às vezes o nosso caráter, né? Que depois esse troço vira uma coisa ofensiva para atacar os outros, né? Mas tem muita gente que é ruim sem ser dominado propriamente pelo diabo. É ruim. Mas aí você vê o diabo fazendo coisas maiores a partir daquele sentimento da pessoa. A porta é o que a gente concebe primeiro, né? Não desde o lugar ao diabo, né? Não desde o lugar ao diabo. O Judas foi um que deu lugar ao diabo, pode ter começado com ciúme. Não ter sido convidado para ir lá junto com o Tiago. Só dava o Tiago, o Tiago e o João, não dava ele, cara. Nunca, você não vê ele em nada. Tudo é o Pedro, Tiago e João. Ele podia falar, mas o Pedro é um cara que só fica arranjando problema, você fica chamando ele para todo lugar, não me chama. E era uma coisa difícil, foi uma situação criada por Deus, né? Você tem um Pedro, que é o cara que dá trabalho o tempo todo, e está em tudo. Se é para o monte, o Pedro está lá na transfiguração. Se é para entrar lá na casa da menina que é para ressuscitar, o Pedro está lá também. Se é no jeito de ser, tudo é o Pedro. Aí o Judas falou assim, ué, mas eu sou tesoureiro, né? É igual o Guto que mexe com tesouraria. Ele falou assim, ué, chama todo mundo, não me chama? Chama todo mundo, não me chama? É mais ou menos assim, né? São situações criadas na Bíblia que eu vou te falar, viu? Se o cara não tiver Deus na vida, não vai não. Eu fico, olhando a história do Judas, eu fico com dó dele. Eu vou de pena dele, porque um cara
Foi tão difícil que ele se arrependeu amargamente que as moedas que ele ganhou, ele jogou tudo no chão e foi se focar. Doideira. Aí você fala, por que Jesus não foi lá? Poxa, pegou o cara, fez libertação com ele. Podia ter juntado os discípulos, vem cá, vamos expulsar esse demônio. Por que não? Entende? É loucura, pois. Você tem que confiar muito em Deus. É muita gente aí que de repente, não sei, não pegou o gadareno? O gadareno estava lá, foi expulso. O próprio diabo entrou no Judas. É muita coisa complexa que a gente tem que confiar em Deus. Senão a gente não vai dar conta, não. Quer dizer, se o cara for cabeça fraca, é para ser ateu daqui para ali. Né? Ser ateu é fácil. O Ed René falou assim que ele queria ser ateu, mas ele não consegue, ele falou. Ele já tentou, mas ele falou que não consegue. É tanta evidência de Deus na vida que a gente não consegue ser ateu. Tudo bem, pessoal? Valeu por hoje. Vocês percebem que cada vez mais o livro de 1 Samuel ele é muito legal e vai ficando cada vez melhor. Amém por hoje. Vamos liberá-los. Tem mais? Opa, hoje está movimentado, né? Mas tá bom, as perguntas são boas. Se fossem as perguntas ruins, eu falo. Na verdade, bispo, eu não quero fazer uma pergunta. Está desligado esse microfone? Quero fazer apenas uma colocação que, assim, falou muito forte ao meu espírito e ao meu coração, aos meus sentimentos. Quando os fariseus indagaram Jesus, né, acerca dos mandamentos, e Jesus diz, né, o maior mandamento vos dou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Eu pensava em amar ao próximo pelo que a gente faz hoje, assim, mais ou menos nas obras. E agora, assim, me deu uma percepção muito clara de trazer aquele ensinamento de Jesus a um exemplo prático. Quando Jonatas renuncia um direito hereditário, que é dele, a gente sabe no direito o quanto de implicações isso tem. Não só para Jonatas, mas para toda a descendência de Jonatas e também até no que ficou para o filho dele, Mefibosete. Então, é uma renúncia muito, assim, um fio muito fininho, trazendo para a gente, na prática, o que é o amor ágape, que eu pensava que era só o de Deus pela gente e a gente por Deus. Então, hoje eu aprendi que pode ser exercido como mandamento que Jesus nos ensinou. Então, de tudo hoje assim que eu aprendi aqui, o que falou mais forte ao meu coração é que é possível. Que, além de tudo que a gente vê, é possível uma pessoa renunciar aos seus direitos com amor ágape em prol do outro ser humano. Então, só queria fazer essa colocação, assim, que foi um aprendizado muito bacana. Você vê isso o tempo todo na Bíblia. Você vê os apóstolos. O apóstolo Paulo renunciou à própria vida. Ele morreu por uma causa. Ele não parava. Mas, assim, o apóstolo Paulo era por uma causa, mas, quando assim, ele pelo fala assim, próximo, para mim, eu achei muito legal. morrer é lucro, viver é Cristo. É um cara que abriu mão de tudo. Né? Você vê o próprio Mateus, quando ele era um cobrador de impostos, e quando Jesus chamou ele, prontamente ele levantou e foi seguir Jesus. Para ele foi um maior privilégio, largar tudo para poder seguir Jesus. É muita coisa na Bíblia que você mostra o amor de Deus trabalhando o tempo todo. É igual o amor de um pai para um filho. Você fala assim, você tem um filho, precisa de um rim, você dá para ele. Ou não? O 2, você dá tudo. Se for para você, eu duvido, se tiver um pai de verdade aqui, que não daria vida pelo filho. Deixa ele viver, eu já vivi bastante, deixa. Isso é ato de amor. Esse é um amor, assim, fora do comum. Se colocar no lugar do outro, abrir mão, reconhecer o valor da pessoa. Isso é amor de Deus. É só Deus para fazer isso. E a gente tem o Espírito Santo na igreja, a gente pode usar. Só querer. Né? É só querer reconhecer o valor da pessoa e falar, puxa, não tem jeito não. Esse lugar é dele mesmo. Você é o rei. É muito nobre, mas existe, tá? Existem atos nobres. Gente que larga tudo para servir a causa de Cristo. Gente rica. Igual São Francisco de Assis foi um cara que largou riqueza para viver na rua, para cuidar das pessoas. Que loucura, né? Então, as coisas você vê atos aí pela vida aí que é fora do comum. Os grandes líderes, né? Se expõem. O próprio Martin Luther King, debaixo de ameaça de morte, pregava, defendia os valores dos negros, sabia que ia morrer, mas não parava e continuava. Morreu sabendo que ia morrer.
Vai fazer o quê? Então, assim, é coragem, é gente que não se esconde, não. Então, tem gente que tem um missionário, um homem que vai para o Afeganistão. Não estou falando missionário gospel que tem aqui, que não, né? Vai para lá e bater foto, botar no Instagram. Falando missionários que saem, vai para o Afeganistão, o cara bota naqueles muque assim, né? Pendura o cara pelo pescoço, o cara está lá assim, glorificando a Deus, que é sacrificado, são sacrifícios, né? Em praça pública, né, no Afeganistão. Eles usam aqueles muque hidráulico, pendura o cara e vai no meio da praça, a praça todo mundo vendo. Quantos pastores morreram assim? Então, isso é amor. Esse é um ágape, não tem como ser outra coisa. Então, assim, está muito além, né? A Bíblia está tentando nos aproximar disso, né? Mas vamos ver. Acho que ser crente já é um amor ágape, né? Você abrir mão de certas coisas para fazer a vontade de Deus, para ajudar pessoas, você tem ministério, você não cuidar da sua própria vida para cuidar da vida dos outros, e tudo isso aí Você podia estar na praia agora, mas você escolhe servir a Deus por uma causa maior, tudo é ágape. Amém? Valeu. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã na tua casa. Nos leva em paz, guardados e abençoados pelo teu poder, que tenhamos um dia maravilhoso na tua presença e uma santa ceia para a honra e glória do teu nome. Nós consagramos tudo ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח